Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a 28. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta. Paulo, se você puder projetar para a gente também, eu agradeço muito. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, no primeiro domingo de 2024, que é um ano que nós lançamos essa palavra profética para a vida da nossa igreja, que é o ano de semear. 2023, fechamos o ciclo do ano da comunhão, né? E foi um tempo precioso para nós como igreja, de viver uma intensa comunhão, da família pastoral com a igreja, da igreja com a família pastoral, de cada um dos irmãos, a cada programação, a cada encontro, a cada ação ministerial, evangelística, nós experimentamos da bênção do Senhor, que a comunhão nos possibilita. E para esse ano, eu creio que não vai ser diferente, porque nós somos e fomos desafiados a um tempo de semeadura, a sermos semeadores. Como falei no começo do culto, lendo 2 Coríntios 9, Deus é aquele que nos provê a semente não vai faltar, porque Deus é Deus provedor, Ele vai prover e continuará provendo as sementes para eu e você sermos semeadores. O nosso compromisso, a nossa intenção, a nossa força, a nossa energia, deve ser gasta nessa atitude de semear. A nossa função como discípulos e discípulos do Senhor é sermos semeadores no mundo por onde passarmos. A começar no seu núcleo familiar, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Você deve ser um semeador daquilo que a palavra de Deus nos inspira. E nesses domingos de janeiro, domingo à noite especificamente, eu quero refletir sobre as sementes de fé. Eu quero pensar sobre as sementes de fé que eu e você precisamos semear em 2024. Talvez você aí pode ter várias coisas que você já tem predeterminado na sua mente que você gostaria de semear. Talvez você já sabe, no final do ano, a gente colocou os nossos clamores, as nossas sementes na caixinha de oração. Você fez isso? Em 2024, nosso Ministério de Oração te deu um papelzinho para você colocar sementes. Talvez você já tenha aí as suas sementes, e glória a Deus por isso. Mas eu quero te inspirar algumas outras sementes nesses próximos 4 domingos. Aconselhar você a semear 4 sementes de fé na sua vida em 2024. A primeira semente que eu quero te inspirar em 2024 é para você ser um semeador de esperança. Repita comigo: esperança. Não, mais forte: esperança. Esperança. Essa é a primeira semente que eu inspiro e aconselho a você, como pastor dessa igreja, a você semear. Primeira semente de fé para esse ano de 2024, a semente de esperança. A você ser um homem, uma mulher esperançoso, esperançosa, que por onde passa, semeia da esperança do Evangelho do Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu faço para a gente começar essa mensagem é a seguinte: onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde você semeou a sua esperança em 2023? Em que você colocou o seu coração em 2023 com esperança? Quais foram as sementes de esperança que você semeou em 2023? Onde está a sua esperança? Em que ambiente você depositou a sua esperança nesse último ano? Talvez você estava com uma esperança aí de uma nova porta de emprego. Meu tio Gilberto, deu um testemunho na virada do ano, que Deus abriu uma porta de emprego para ele. E eu, parte da família, sabia que ele estava precisando e carecendo disso. E Deus possibilitou para ele essa bênção. Talvez você depositou sua esperança aos 23 na restauração da sua saúde. Talvez você depositou sua esperança em 2023 na restauração da sua família, na restauração da sua vida espiritual. Não sei. Onde você depositou a sua esperança nos últimos anos? Quando nós olhamos para a sociedade, como é que anda a disposição e a mentalidade da sociedade em relação à esperança? Quando você olha para o mundo, você olha e enxerga um mundo esperançoso ou um mundo desesperado? O que você enxerga?
Como é que você observa? Um mundo com esperança na palavra de Deus, nas promessas de Deus para nós, ou um mundo perdido, desesperado, desesperançoso perante as incertezas e circunstâncias da vida? Como é que está a nossa sociedade? Como é que está o nosso mundo? O lugar onde você acorda todo dia, você vai trabalhar, vai exercer sua função no mundo. Como é que está o mundo? Quando você olha ao seu redor, como está? Procurando para entender como que os pensadores têm observado, entendido o nosso mundo, uma percepção me chamou a atenção, de um escritor muito famoso, chamado Zygmunt Bauman. Um escritor famoso, ele disse o seguinte, que o nosso tempo é como se fosse uma Babel. Ele diz que nós estamos entre a incerteza e a esperança. Nós estamos no limbo. Ele está dizendo, ele olha para a sociedade, analisa a sociedade e diz, olha, a nossa sociedade é como uma Babilônia. Ela está entre a incerteza e a esperança. Nada parece estar mais em seu devido lugar. Estamos entre o que deixou de ser e o que ainda não é. Ou seja, esse sociólogo, esse pensador olha para o mundo e fala, o nosso mundo é um mundo que está perdido, não está lá nem cá. De um lado do mundo, problemas sociais, problemas econômicos, políticos, globalmente, guerras, confusões, incertezas. De um outro lado, nós vivemos num mundo hiperconectado, que você abre a tela do seu celular e você descobre tudo o que está acontecendo no mundo, até o que você não gostaria de saber, se está sabendo. E acaba que temos a ilusão e a sensação ilusória de que essa hiperconexão está nos aproximando das pessoas que estão distantes, mas na verdade elas continuam distantes geograficamente. E nos sentimos sozinhos, vazios, mesmo conversando com milhares de pessoas nas telas dos nossos celulares, a sensação de vazio, de incerteza ainda está presente. No meio disso tudo, relações incertas, crises conjugais, familiares, relacionais, guerras, como citei. Ou seja, esse pensador olha para a sociedade e enxerga incerteza, desesperança, angústia. Como é que você tem semeado esperança em meio a essa realidade? Como é que você tem lidado com a esperança em meio a esse mundo caótico? Não podemos tapar o sol com a peneira. E você concordando num aspecto ou não, fato é que muitos desses elementos aqui citados descrevem a nossa realidade minimamente. Mas nesse meio, nessa salada mista, como é que você tem depositado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? E aí o salmista nos aconselha algo precioso. O salmista nos diz algo precioso, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, amém por isso? Bem-aventurado, feliz, alegre, é aquele cuja esperança está no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não semeie a sua esperança em narrativas humanas, vazias, em discursos humanos, semeie a sua esperança na presença no Senhor e no Senhor dos Exércitos. Porque esse é o caminho de uma vida bem-aventurada. As Escrituras vão nos falar intensamente sobre a semeadura, sobre a alegria de semearmos esperança, de vivermos o caminho de esperança. Se o mundo se encontra nesse contexto, eu e você somos chamados e chamadas a semearmos esperança. Eu e você somos chamados a colocar a nossa esperança no Senhor, a depositar a nossa esperança nele. Se os prognósticos humanos, se os prognósticos sociais são de luta, são de complicação, são de angústia, eu e você somos chamados, mesmo nesse contexto, semearmos a nossa esperança nele. Não há palavra humana, não há narrativa humana nenhuma
que possa tomar o nosso coração, a não ser a palavra do Senhor dos Exércitos. Alegrai-vos na esperança. Paulo assim escreve aos Romanos no capítulo 12. Paulo escreve no capítulo 13 que o nosso Deus, preste atenção, o nosso Deus é o Deus da esperança. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você quer essa riqueza em 2024? Eu quero essa riqueza em 2024. Ser rico da esperança do Senhor Jesus. Mas se queremos ser ricos da esperança, é preciso que você semeie esperança. É preciso que você lance palavras de esperança, que você encha a sua vida, a sua mente da esperança da palavra de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Diante do mundo caótico e incerto, meu irmão, minha irmã, eu e você temos uma grande notícia. Eu e você temos a melhor notícia, temos a boa nova, de que o nosso Deus é o Deus da esperança e quer nos encher de alegria, de paz, no poder do Espírito Santo. Olha que mensagem maravilhosa você tem. Olha que palavra preciosa você tem para 2024, para ecoar dos seus lábios. O nosso Deus é o Deus da esperança e quer encher a nossa vida de alegria e paz no poder do Espírito Santo. O que você vai semear em 2024? Discórdia? Guerra? Vai semear contenda? Diante do caos, você vai semear aquela palavra que muitas vezes diz, o mundo está de mal a pior, hein? O negócio está difícil. Me leva logo, Jesus, para eu ir embora, eu estou aguentando mais. Sabe essas palavras assim? Mas não, você é chamado a ser um semeador da esperança. Porque o Deus da esperança quer te enriquecer de esperança. Por que muitas vezes nós corremos tanto atrás das riquezas do mundo, mas a riqueza da esperança a gente deixa para depois? A gente trabalha até se desgastar, a gente trabalha intensamente, faz horário extra, faz jornada dupla, porque quer encher os nossos celeiros, quer conquistar coisas, uma viagem legal, uma casa legal, um carro legal, mas o quanto você semeou em 2023 da esperança do Senhor na sua vida? Será que é proporcional ao tanto que você semeou na sua vida financeira? Será que o mesmo tanto de riqueza material que você tem, que é bênção de Deus para a sua vida, é o mesmo tanto de riqueza, de esperança que você tem? A esperança nele, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa âncora, que nos mantém firmes e estáveis, diante desse mundo caótico e sem esperança. A esperança é como uma âncora, que nos mantém firmes e estáveis, fortalecidos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, sobre as âncoras da nossa esperança, sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta de Romanos, no capítulo 8, versículo 26 ao 28, sobre as âncoras da nossa esperança. Se você até agora não foi convencido e convencida, e o Espírito Santo não te esclareceu, e você não compreendeu com clareza que você deve semear esperança, esse texto do apóstolo Paulo é inspirador para mim e para você, para reafirmarmos a nossa fé de que o nosso Deus é o Deus da esperança, e perceber quais as âncoras que essa atitude de esperança pode te fortalecer em 2024. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 8, agora projeta para a gente, já está aí. Vamos ler a palavra de Deus, no capítulo 8, versículo 26 ao 28. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus já está abençoada e ela vai continuar edificando o nosso coração.
As âncoras da esperança. A primeira âncora da esperança, primeira ação de Deus que nos dá esperança para sermos discípulos e discípulas do Senhor nesse mundo caótico, nesse mundo de incerteza, nesse mundo em que a partir de amanhã você vai acordar, a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre a sua vida e você vai enfrentar este mundo, com todas as suas lutas, com todas as suas incertezas, com todas as suas angústias. Você é chamado para ir lá, ministrar esperança, ser uma âncora de esperança para o mundo. Por quê? Porque ao lermos a palavra, nós percebemos esses princípios do Senhor para nós. A primeira âncora da esperança que esse texto nos mostra está no versículo 26. Coloca, por favor, Paulo, no versículo 26 para a gente. Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Primeira âncora da esperança, meu irmão e minha irmã, é que você tem um Deus que te ajuda nas suas fraquezas. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém ou não amém? Você tem um Deus que te ajuda nas suas fraquezas. Uma das âncoras da nossa esperança é que o nosso Deus, Ele olha para nós diante da nossa fraqueza e não tem um dedo apontado para acusar, mas tem um braço aberto para acolher, para sustentar e nos ajudar. Diferente dos discursos da nossa sociedade, dos coaches do nosso tempo, dos palestrantes de autoajuda, que falam contra a fraqueza, que fraqueza é problema de gente que não tem condição suficiente para enfrentar o mundo, com esse blá 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 todo que você conhece, diferente desse discurso mundano, a Bíblia nos diz que nós temos fraquezas. A Bíblia nos afirma categoricamente que nós temos fraquezas. Paulo ainda vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo ainda vai reforçar que quando eu sou fraco é que sou forte. Ou seja, temos fraquezas físicas, emocionais, temos fraquezas morais. Por mais que muitas vezes vivemos num ambiente de fé extremamente moralista, nós temos fraquezas morais. Temos fraquezas espirituais. Você já teve fraqueza espiritual? Ou é só o pastor George que teve? Você já teve fraqueza espiritual? Já se sentiu fraco na sua fé? Já se sentiu angustiado? Já teve crise de fé? Já se sentiu fraco fisicamente? Quem não, né? Está chegando no final de ano, está doido para tirar as férias, ficar de perna para o ar, trabalhou bastante, se dedicou no seu serviço. Estou vendo aí os stories dos irmãos da igreja, fazendo inveja na gente, né? Praia daqui, Espírito Santo, Nordeste, que delícia, né? Daqui a pouco eu vou devolver, viu? Vou para a praia também, vou postar bastante. Pra vocês verem também lá de perna para o ar, lá aquela coisa toda. Mas é bom. Por que que nós tiramos férias? Por que que nós descansamos? Porque temos fraquezas físicas. Que a gente cansa, nosso braço cansa, as energias se vão. Preciso recarregar as energias. É muito comum, nesses dias, estou acompanhando, quem está viajando, escrevendo assim, recarregando as baterias. Só de olhar para o mar, só de ali o barulho do mar, só aquele clima, eu adoro entrar na água, fico ali, tá, aquele clima te restaura, aquele ambiente restaura a sua energia. Temos fraquezas emocionais, temos crises emocionais, temos fraquezas morais. A Bíblia nos afirma que temos fraquezas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós não ficamos de pé em razão da nossa autoconfiança. Você não fica de pé diante da sua fraqueza por causa da sua falta de autoconfiança. Apesar das suas fraquezas, que você sabe quais elas são, apesar das suas fraquezas múltiplas e variadas, Deus não nos escancara a nossa fraqueza. Pelo contrário, o texto nos diz que uma âncora da nossa esperança é que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Como que tomando o fardo pesado das nossas fraquezas, Ele carrega as nossas fraquezas por nós. As nossas fraquezas são tão intensas que elas transbordam ainda o fato que o próprio texto nos diz que nós não sabemos nem como orar. Nós temos tantas fraquezas que nós nem sabemos como orar, não sabemos orar como convém. Por que não sabemos orar como convém?
Às vezes eu e você pedimos algo que achamos que será bênção para nós, mas muitas vezes aquilo pode nos destruir. Pedimos pedra quando precisamos de pão. Nós não sabemos nem como orar. Carecemos de uma coisa e pedimos outra. Mas Deus, Ele olha para você, Ele olha para as suas fraquezas mais profundas, não como um acusador, mas como Deus ajudador. Ele olha para a sua fraqueza mais profunda, fraqueza que você sabe que você tem e ninguém conhece. Você sabe aí da sua fraqueza? Que só você e Deus sabe. Ele olha para ela, não com olhar acusador, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Essa é uma âncora da nossa esperança. Essa é uma âncora profunda na nossa vida de fé. Se você quer semear esperança na sua vida em 2023, 2024, semeie essa certeza, essa âncora de esperança na sua vida, de que você tem um Deus que te ajuda nas suas fraquezas. Não deixe o inimigo é o acusador, ele vai te acusar, mas não deixe a acusação do inimigo te diminuir, te fazer se sentir inferior, prostrado, porque você serve a um Deus que te assiste em meio à sua fraqueza. E olha que mensagem preciosa você tem para semear na vida dos outros. Você pode sair por aí semeando essa mensagem, pessoas que estão enfraquecidas pelo pecado, pelos vícios do mundo, pelos desejos da carne. Você é chamado e chamada a ir para o mundo, não com dedo de acusação, mas com a palavra de esperança, de que nós servimos a um Deus que pode assistir ele e ela nessa fraqueza. Olha que compromisso você tem para 2024. Ser um semeador dessa âncora da esperança, de que nós temos e servimos a um Deus que nos assiste na nossa fraqueza. Mas não somente isso. O texto nos diz que nós, uma das âncoras da nossa esperança, além de sabermos que temos um Deus que assiste às nossas fraquezas, que sustenta, que nos dá força em meio à nossa fraqueza, nós temos um Deus que intercede por nós nas nossas necessidades. Uma das âncoras da nossa esperança é a intercessão nas nossas necessidades. O texto nos diz, no versículo 27, passa mais um, Paulo, por favor. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Você tem um Deus que intercede por você. Além de um Deus que te assiste, que te ajuda na sua fraqueza, até na sua fraqueza de não saber como orar, Ele ainda envia o Espírito Santo para você, para te ajudar a interceder pelas suas necessidades, que você nem sabe como fazê-las. E a palavra de Deus é preciosa, porque na Trindade nós percebemos que temos dois intercessores. Jesus, o nosso advogado fiel, está à direita de Deus, intercedeu por você, morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E por isso nós chegamos a Ele sem nenhuma condenação, porque Ele vai dizer no capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele intercedeu pela sua vida e tirou toda a condenação que o mundo e que o pecado coloca sobre os seus ombros. Nenhuma condenação está sobre a sua vida, porque Jesus Cristo intercedeu por você. Ele é o nosso advogado fiel, justo, intercedeu pela sua vida, lançou perdão e graça pelo mundo. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que além de Jesus interceder por você, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor existencial. Ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. O texto nos diz que nos intercede de três maneiras. O Espírito Santo intercede por nós de forma intensa,
Intercede por nós de forma agônica, ou seja, com gemidos inexprimíveis. Aquela intercessãozinha assim, sabe, mais ou menos. A gente aprendeu aqui com a dona Antônia na culto da virada, né? Nós temos que orar sem miséria. A dona Antônia falou isso para a gente. Gente, vamos orar em 2024 sem miséria. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo intercede por você sem miséria. Com gemidos inexprimíveis. Ele agoniza por você, ele intercede por você de forma intensa. Mas intercede também por você de forma eficaz. Eficaz. Porque ele sonda os corações. Ele sabe qual a mente do Espírito. Porque intercede aos santos a partir de quê? Da vontade de Deus. Ele ora por você, não para que a nossa vontade se cumpra, mas para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. A intercessão do Espírito Santo por você é eficaz, porque ele intercede na medida da vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque fato é, irmãos, que muitas vezes a nossa intercessão, temos que reconhecer isso, é baseada na nossa vontade, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Tudo bem, faz parte. Mas muitas vezes, o que nós queremos está totalmente diverso e diferente daquilo que Deus deseja para você. E olha que mensagem de esperança maravilhosa. Você tem o Espírito Santo, seu intercessor, que intercede para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, ainda que você ore por algo que esteja contrário à vontade de Deus na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha que âncora de esperança maravilhosa para você. Se eu não sei como orar, se nós não sabemos como orar como convém, segundo percebemos, o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, ele não desperdiça uma oração por você. Ele não desperdiça uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Ele não desperdiça, se muitas vezes eu e você, na nossa fraqueza, na nossa humanidade, podemos desperdiçar a nossa oração, segundo o texto bíblico, pedindo coisas que não convêm, pedindo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, que Ele enviou o Espírito Santo para estar com você, intercedendo para você segundo a vontade de Deus. Está aí mais uma âncora da nossa esperança. Nós temos um Deus que intercede por nós nas nossas reais necessidades. Nós temos um Deus que nos assiste em nossa fraqueza, essa é uma âncora da nossa esperança. E nós temos um Deus, a segunda âncora da nossa esperança, um Deus que intercede por nós nas nossas necessidades. Que bênção, hein? Mas o versículo 28 nos diz uma última âncora nesse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceira âncora da esperança é a convicção em meio às adversidades. Terceira âncora é a convicção em meio às adversidades. Paulo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não está lidando com uma linguagem de conjectura. Olha, eu acho que, eu penso que, não. Ele está falando com certeza, sabemos, eu sei o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma convicção de fé para nós, é uma âncora de esperança, firme, inabalável, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã? Todas as coisas cooperam, a gente sabe isso. Isso é uma convicção de fé para nós.
Nós já experimentamos da bondade de Deus na nossa vida, cantamos sobre a bondade de Deus, porque sabemos isso. Mas é claro, irmãos, é claro, que Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com o cristão são coisas boas. Que eu seria leviano se afirmasse aqui para vocês que tudo que acontece na vida de um cristão é coisa boa. A gente deu testemunhos aqui no culto da virada, e foi lindo, os inúmeros testemunhos aqui no culto da virada, das bênçãos de Deus em 2023. Mas, fato é também, se a gente sentar para conversar, você poderá listar algumas coisas de ruins que aconteceram na sua vida em 2023. Se você me chamar para tomar um café na sua casa, eu te conto algumas que aconteceram comigo em 2023. Se você quiser marcar com o gabinete pastoral durante a semana, você pode conversar comigo sobre as lutas, as coisas difíceis que aconteceram na sua vida em 2023. Já nos primeiros dias de 2024, já tive com famílias, com pessoas, nossa irmã Marília aqui, muitos estavam cientes, né? Já nos primeiros dias de 24, já esteve internada na CTI, por causa de um mini AVC, estivemos com ela, já está em casa, hoje pela manhã veio aqui, glória a Deus por isso. Mas coisas ruins, meus irmãos e irmãs, acontecem com os discípulos e as discípulas do Senhor Jesus. Esse texto não está dizendo para mim e para você que tudo que acontece na nossa vida é coisa boa. Novamente, seria leviano de afirmar para você que tudo que acontece na sua vida é coisa boa, baseado nesse texto. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo, meu irmão e minha irmã, é que se você ama a Deus, Ele vai trabalhar como um tapeceiro divino, e vai montar esse mosaico da sua vida, a fim de que tudo que acontecer na sua vida, contribua para o seu bem. Ainda que coisas ruins aconteçam na sua vida, coisas desagradáveis aconteçam na sua vida, a mão divina, misteriosa, milagrosamente, vai tecendo a sua história, tecendo sua narrativa de vida, e vai restaurar, estabelecer para que tudo isso contribua para o seu bem. Se todas as coisas então, pastor, cooperam para o bem, que bem que Deus está fazendo na minha vida? Essa é uma boa pergunta. Se todas as coisas cooperam para o bem, é o que o texto está nos dizendo, que bem é esse, pastor? Porque, pastor, vou ser sincero, hein, está sendo coisa mais ruim do que bem na minha vida, hein? Estou tendo um dia mais mal do que bom na minha vida, hein, pastor? Que bem é esse que Deus está trabalhando na minha vida? Pastor, os dias estão sendo mais difíceis do que fáceis, os dias estão sendo mais de tristeza do que de alegria. Que bem é esse, pastor, que Deus está trabalhando na minha vida? Que bem é esse, pastor? Será que o bem que Deus está trabalhando na minha vida é uma velhice com uma aposentadoria dos sonhos? Não, a vida está sendo muito difícil, mas lá na velhice, eu vou ter aquela aposentadoria dos sonhos, tipo filme americano, né? Você aposenta, compra uma lancha, e você vai, né? Para a sua lagoa, para o seu sítio. Aí lá, na sua velhice, aí você vai, de fato, experimentar da bondade de Deus. Será que o bem que Deus quer fazer na sua vida é terminar a sua vida sendo reconhecido e famoso pelo mundo? Olha, ali foi um grande empresário, ali foi um grande engenheiro, ali foi um grande pastor, um líder de muitas igrejas, deixou um legado. Será que esse é o bem que Deus quer fazer na sua vida? Será que o bem que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã, é ter a família dos sonhos? Quem não quer, né? Ter a família dos sonhos. Família das propagandas de TV, que está tudo lindo, sem problemas, sem batalhas, sem angústias, sem inimizades, sem cisões. Será que o bem que Deus quer fazer na sua vida é você ter muitos amigos? Você tem muitos amigos? Ou você conta no dedo as amizades e nem enche uma mão? Ou talvez
o bem que você acha que Deus quer fazer na sua vida é te dar saúde. Será que é esse o bem que Deus quer fazer na nossa vida? Ou talvez você pensou em outros bens que Deus tem para fazer na sua vida. Mas o apóstolo Paulo nos responde que não é esse o bem que Deus quer fazer na nossa vida. O apóstolo Paulo nos responde, ele não nos deixa dúvida sobre qual é esse bem que Deus quer fazer na nossa vida e quer realizar nas nossas vidas. Um versículo à frente, versículo 29, acompanha comigo aí na sua Bíblia, passa mais um, Paulo, por favor, versículo 29, por favor, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou ler de novo a primeira parte. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o grande bem que Deus quer fazer na sua vida, meus irmãos e minha irmã? Sabe o grande bem que Ele está trabalhando por você? O grande bem que Ele está trabalhando por você, em você, é esculpindo em você a beleza do Filho de Deus. Porque Ele quer te fazer, Ele te predestinou para ser conforme a imagem do Filho dEle, da beleza do Filho dEle. Por isso a nossa convicção em meio às adversidades, ainda que aconteçam coisas ruins na nossa vida, se acontece mais coisa ruim, mais coisa boa, isso não nos importa, porque o que nos importa, qual a nossa convicção, é que todas as coisas cooperam para o bem, e o grande bem que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é esculpir a beleza do Filho Jesus em você, é te transformar segundo a imagem e semelhança do Filho Jesus Cristo. Esse é o grande bem que Ele quer fazer na sua vida. Você pode terminar a sua vida com todos esses sonhos aqui que eu citei, com fama, com dinheiro, com família, com tudo, mas também da mesma forma você pode terminar, meu irmão e irmã, sem nenhum desses sonhos realizados. Como os heróis da fé, que não somente viram a promessa e não receberam a promessa, você pode terminar assim. Mas mesmo assim a bondade de Deus será realizada na sua vida, se você amar a Ele e servir a Ele, porque todas as coisas cooperam para o bem, de te fazer a imagem do seu Filho. Deus não quer apenas, meu irmão e minha irmã, te levar para a glória, mas transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele está trabalhando em você, para que você resplandeça a glória do Filho Jesus nessa terra. Ele tem uma obra na sua vida. Ele não almeja para você somente a eternidade. Ele almeja que essa bondade seja manifesta na sua vida, que esse bem de ser semelhante a Jesus seja na sua vida ainda hoje e nesse ano de 2024, em nome de Jesus. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é que você semeie esperança em Cristo Jesus, porque é nele que nós temos essas profundas âncoras da nossa fé. É em Jesus que nós temos essa âncora de saber que Ele é o Deus que nos ajuda na nossa fraqueza. É em Jesus que nós temos essa âncora de saber que o Espírito Santo intercede por nós. E é em Jesus que nós temos essa âncora da convicção, mesmo em meio à adversidade, de que todas as coisas cooperam para o bem, e Ele está realizando a sua bondade em nossa vida, de nos transformar, segundo a imagem do Filho Jesus. E termino citando Efésios capítulo 1, versículo 18, que nos chama assim: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele
nos santos. A minha oração nessa noite é que Ele abra os olhos do seu coração, para que você conheça a esperança do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar e vamos falar com Deus.